Quando a gente pesquisa sobre o personagem Hércules, né, eu encontrei que existem várias narrativas, que ele era um personagem grande, muito fortão, muito maior do que os outros seres humanos, né, os outros seres humanos eram pequenos. Ele venceu várias batalhas, fez algumas rebeliões aí. E aí o que eu achei? Achei duas informações interessantes sobre a questão de Hércules. Eu achei, primeiro, que na Antártida, aqui ó, uma imagem do que seria o nosso Polo Sul, que a ciência fala, a academia fala que é o nosso Polo Sul. Aqui está escrito Hércules Inlet, né? Então a entrada de Hércules aqui, tem um X aqui marcando uma entrada de Hércules, algo ligado a Hércules, isso me chamou a atenção, eu vou voltar nisso depois. E eu fui pesquisar sobre o personagem Hércules, e eu descobri que esse personagem vamos para cá. Que esse personagem, muitos consideram que ele poderia ser o mesmo personagem que foi chamado de Nimrod, né? Nimrod foi um personagem que teria construído Babel, a Torre de Babel, né? Babel é onde o mesmo lugar que surgiu Babilônia, tá, gente? Babel antes, Babilônia depois, mesmo local. Então a gente está falando do mesmo lugar ali que tem o Rio Tigre, Rio Eufrates, onde surgiu a civilização suméria, onde surgiu tudo que falam que é o berço, né? Da primeira civilização ali, que tem a história do Enki, dos deuses Enki, Enlil, os Anunnaki ali, naquela região. Então, na região da Babilônia, na Mesopotâmia, né? A região chama-se Mesopotâmia, onde tem o rio Tigre e Eufrates. Ali, depois, antes disso foi a Babilônia, antes disso, Babel, e antes disso ali a gente tem a civilização suméria. Então a gente tem o Nimrod, esse personagem, Nimrod, ele é... Puxa, eu passei a imagem dele, né? Vamos voltar lá na frente para vocês verem. Nimrod ele era muito maior que os seres humanos, vejam aqui. E quando você estuda a epopeia de Gilgamesh, que é um personagem ali dos textos sumérios e acadianos, né, um semideus, vocês vão ver que a história do Gilgamesh é muito parecida com a história do Nimrod, que é muito parecida com a história de Hércules. Existem muitos pesquisadores que consideram que Hércules, Gilgamesh e Nimrod poderiam ter sido a mesma pessoa. Olha o tamanho do Gilgamesh, né? Aqui é o Gilgamesh nessa estátua aqui. Ele está segurando aqui, não é um gatinho, gente. Isso aqui é um leão, tá? Então vocês imaginam o tamanho desse ser humano, né? Ou desse Anunnaki, ou desse semideus, né? Misto de humanos com Anunnaki. Olha o tamanho dele para ele segurar um leão como se fosse um gatinho. Né? Então olha o tamanho dessa pessoa. O Nimrod, gente, é um personagem muito famoso. Na Bíblia, primeiro ele fez o levante da Torre de Babel, ou seja, ele se rebelou contra Deus. O que era se rebelar contra Deus no Antigo Testamento? Né? Era se rebelar contra o sistema. Então ele se rebelou contra o sistema em vigor. Ele tentou quebrar o sistema. Na versão dos hiperbóreos, eles contam que o Nimrod ele fez um levante contra o sistema, que na verdade não era Deus, era como se fosse como é que fala? Uma civilização que tentava controlá-los ali, né? Então, quando ele fez esse levante, roubaram a esposa dele, segundo a noiva dele, que chamava Isa, segundo os hiperbóreos, na versão deles. E ao roubarem, ele ficou treinando o exército dele para entrar numa região como se fosse uma outra dimensão. Ele criou um grupo com vestimentas especiais, que ele chamou de Grupo das Vestimentas, criou várias pirâmides, zigurates, que ele chamava de zigurates, para fazer uma torre, e essa torre que permitia que eles conseguissem entrar nessa outra dimensão, com essa roupa que permitia que eles conseguissem ser protegidos nessa dimensão, e ele lutaria, né, contra os exércitos para tentar resgatar essa noiva dele. Só que ele morre, a noiva dele morre na versão dos hiperbóreos. E nessa versão dos hiperbóreos, os seres dimensionais reconheceram como um ser que se levantou contra o sistema ali de um governo oculto que existia e que ele poderia ser levado para um outro local mais especial, como se ele tivesse transmutado. Essa versão dos hiperbóreos, que é diferente da Bíblia, que o Nimrod simplesmente criou ali a Torre de Babel, fez um levante contra Deus, né, não queria não aceitar aquela dominação, e ele foi punido, né, nessa versão.
Então, assim, são coisas muito diferentes ali. Esse Nimrod, então, ele poderia estar ligado a Gilgamesh, a Hércules. Então a gente está vendo que essa mesma pessoa poderia ser um Anunnaki ou um semideus. Né? Falam que ele era da família de Noé, o Nimrod. Né? Noé é quem? Alguém que veio de fora numa barca, né, com todos os animais, no momento de dilúvio. Né? Então esse Nimrod seria um descendente desses que veio de fora, de outro lugar. Guarda essas informações para mais tarde. Tá? E ele teve, depois, com a esposa dele, um filho chamado Tamuz. Se você vai estudar Tamuz ou Dumuzi, né, a esposa do Nimrod chamada Semiramis, esse Tamuz nasceu depois da morte do seu pai Nimrod, né, e esse Tamuz ou Dumuzi, a vida dele é muito parecida com a vida de Horus, filho de Osíris, que é muito parecida com a história de Mitra, que é muito parecida com a história de Jesus Cristo. As histórias são muito similares, né? Todos, quase como se as mulheres tivessem nascido sem uma relação sexual mesmo, nasceram quase de uma virgem, todos passaram por um processo de ressurreição de uma certa maneira. Então, assim, são histórias muito parecidas que se repetem. A história de Tamuzo, do Muzi, com Horus, com a história de Mitra, com a história de Jesus Cristo. Né? Então já tem uma coisa que eu acho muito interessante aí para a gente analisar depois. Isso aqui, gente, não vai dar para a gente abordar essa questão hoje, porque senão a gente ia ficar horas aqui falando sobre isso. Mas então, o que eu quero dizer aqui é que esse Gilgamesh, né, que seria o Hércules, seria o próprio Nimrod, por exemplo, que seria o pai de Tamuz, né, quase que um deus pai do Messias, por exemplo, né, que Tamuz era um Messias, como Dumuzi, outro nome dele também, né, um Messias, como Horus, um Messias, Mitra, um Messias, Jesus Cristo, um Messias, a mesma história, né, se repetindo, ou sendo contada de outra maneira, né? Então, assim, o que acontece? Esse Nimrod, ou Gilgamesh, ou Hércules, ele veio, né, descendente do que seria o Noé, por exemplo, ele veio de alguém que veio de outro local, né? Se veio de barco, se veio de nave, isso a gente ainda não sabe. Vamos analisar isso aí depois, o que a gente tem de informação disso aí.